E eu tive a grata experiência de estar ao lado do Roderick, mais uma triste situação, quando nós fomos na fronteira com a Venezuela, na cidade de Pacaraima. Fizemos o trajeto Boa Vista, Pacaraima, e no meio do caminho paramos para falar com alguns venezuelanos que estavam fugindo da fome, da falta de medicamentos e do regime homicida que é feito pelo Maduro do lado de lá da fronteira. Mas agora eu vou dar a palavrinha por 10 minutos, Roderick, para suas considerações iniciais. Sei que você fala bom português já, então acredito que não precisará de tradutor, ou você quer? Acho que você consegue levar, o pessoal vai entender. Sim. É aquele nosso portunhol. Se não souber, dá uma inventada, o pessoal com certeza vai saber. O portunhol melhor, tá. Mas, por favor, tem 10 minutos, fica à vontade, por favor, Roderick. Beleza, muito obrigado, Eduardo, Luiz Felipe, Orlando, um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que vocês compreendam meu portunhol, tá? Então, vou deixar hoje uma mensagem, que é uma proposta também do Rumbo Libertário, em nome dos venezuelanos, para combater a esquerda latino-americana, mas também para dar nascimento à nova direita que está fazendo acordar os hispano-americanos para acabar com os comunistas e todas essas ideias criminosas que estão atentando com o povo do Cuba, meu povo venezuelano e outros países também. Então, para a gente não é uma exageração falar que o Foro de São Paulo é uma ameaça para o Ocidente. Por quê? Porque as consequências de essas ideias e esse projeto na Venezuela, na Cuba e outros países é morte, corrupção, destruição dos valores da família e enfraquecer a fé para Deus. E essas coisas, a família, a pátria e Deus, são as três colunas de nossa hispanidade. Essas são as coisas que definem a nossa civilização, porque a diferença das ideias de esquerda, a hispanidade civiliza. As ideias do Foro de São Paulo e da esquerda barbarizam, assim que não exista uma civilização. E isso é o que a gente tem que combater. Por isso é tão importante o que está acontecendo hoje aqui, onde as pessoas, os movimentos, as lideranças que temos as mesmas ideias e temos o mesmo sentimento pela hispanidade, estamos juntando esforços para falar ao mundo e deter esse projeto tão criminal e cruel para nossos povos. Eu acho que é importante que esse esforço seja organizado em três aspectos. O primeiro é um aspecto educativo. É preciso formar novas élites desde as juventudes, tirar os comunistas das universidades que han convertido as universidades em guaridas ou espaços locais para fazer crime organizado, para difundir estas ideias perigosas e que estão tratando de confundir as juventudes dos nossos países para desestabilizar as instituições políticas e também para desestabilizar os núcleos familiares. Então, por isso é importante que as pessoas que tenham iniciativas educativas podamos juntar os seus esforços para formar mais jovens dentro das universidades, fazer novas lideranças políticas dentro das comunidades e combater essas ideias com argumentos. A segunda questão tem que ver com a comunicação. Temos que combater as fake news. Aqui eu vi como a campanha foi, e ainda todavia isso existe, as fake news existem para atacar a todas as pessoas que lutam pela liberdade. As fake news. Toda a mídia que está ao serviço do sistema tem interesses que preservar e necessitam seguir atrapalhando as pessoas com ideias que não têm nada a ver com o que é sua cultura. É por isso que temos que fazer difusão de todas essas iniciativas de comunicação que são independentes, que são livres, por onde se fala a verdade e que são os meios de comunicação que combatem as fake news e combatem todo o que é um marxismo cultural
com argumentos e com a verdade. E a outra coisa que é importante fazer é tratar de ajudar economicamente todas essas iniciativas que politicamente e culturalmente estão fazendo o que se precisa para combater o Foro de São Paulo e as ideias do comunismo. Por quê? Porque a esquerda tem muito financiamento, mas tem financiamento de lavagem de dinheiro, das empresas do Estado, o dinheiro que roubam da população. Mas qual é a diferença de nós? Que a gente pode financiar as iniciativas pela liberdade com apoio dos cidadãos, das famílias, diretamente. Porque não há que pegar o dinheiro dos governos e de outras empresas do Estado para financiar projetos políticos. E essa é uma diferença importante, porque o Foro de São Paulo, por exemplo, no meu país, utilizaram PDVSA, a empresa petroleira do meu país, não somente para financiar eles no governo, mas também para financiar as Farc e o grupo guerrilheiro ELN, mas também para financiar o Hezbollah, o terrorismo islâmico, e todos estes caras criminosos que estão fazendo política para outros países também, incluso para o Castro também, na Cuba de Castro. Então, por que é importante juntar esforços em uma iniciativa como a Cúpula Conservadora das Américas com estas ideias? Porque o que vamos a preservar aqui é nossa hispanidade. E lembremos sempre, as colunas de nossa hispanidade são a família, a pátria e Deus. Essas três colunas são as que civilizam, são as colunas que generam uma melhor convivência entre os homens, e é o único que combate efetivamente o comunismo. O Islã precisa combater a nossa hispanidade. Por isso os comunistas detestam o católico, detestam os evangélicos. Precisam de mudar nossa cultura para eles dar certo aqui em nossa região. Por isso, novamente, felicito os organizadores desse evento. E em nome do povo venezuelano, quero dar as graças a vocês, porque graças à campanha que a gente viveu aqui com vocês, Eduardo, o venezuelano está acordando também, está acordando, porque compreende que quando as lideranças defendem seus valores, seus princípios, honestamente, sinceramente, desse coração, com Deus no coração, como falou seu pai, as pessoas apoiam, sem medo. O medo desaparece. E a energia que hay aí, a convivência que hay aí, é uma convivência patriótica, onde sentem orgulho pela nação e não sentem que nada é impossível. Nada é impossível quando combatem completamente o sistema. Vocês brasileiros combateram toda a mídia, todas as elites, todos os aliados do comunismo internacional, mas vocês ganharam. E isso é um exemplo para seguir para meu povo. E por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Roderick. Enquanto o pessoal vai tentando ali a conexão ainda com o professor Olavo, conseguiu? Vê se melhora agora. Alô, alô, estão me ouvindo direitinho? Então vamos lá. Todo mundo sabe que um acontecimento como esse seria impossível 4 ou 5 anos atrás e agora é uma realidade. Eu fiquei muito feliz de ouvir o Gustavo Gutiérrez e Roderick Navarro falar dos crimes cometidos pelo governo cubano e agora pelo governo venezuelano, que tem que ser julgado. São crimes contra a humanidade na maior gravidade. Não podemos esquecer, tanto, os brasileiros exilados em Cuba, que se transformaram em agentes do serviço de inteligência militar cubano e que participaram gostosamente da prática desses crimes enquanto se faziam de coitadinhos no Brasil.
prevalecendo-se da ignorância mútua. Cubanos não sabem o que se passa no Brasil, os brasileiros não sabem o que se passa em Cuba. Então, eles jogando ao mesmo tempo nos dois campos, puderam cometer crimes inumeráveis, ao mesmo tempo que choravam lágrimas de autocomiseração na chamada comissão, ou como eu prefiro chamar, comissão da verdade. Então, tudo isso são coisas de uma enorme importância. Nós finalmente temos que começar a investigar e punir esses crimes severamente. Não podemos esquecer que, pelo menos no Brasil, a esquerda, tão logo subiu ao poder, ela começou a deslegitimar toda a oposição de direita, deslegitimar e criminalizar. Tá certo? E nós temos que fazer exatamente a mesma coisa com ela, porque senão eles farão de novo. Nós temos que pensar aí exatamente como aqueles indígenas que se reuniram com Hernán Cortés para combater os seus antigos opressores aztecas, e que quando os aztecas se renderam, eles disseram ao Cortés: não, nós temos que matar até o último, porque senão os pequenininhos vão crescer e vão escravizar e nos sacrificar de novo. Eram centenas de pequenas tribos que eram anualmente escravizadas e onde os aztecas colhiam as vítimas para os seus sacrifícios secretos. E eles se livraram dos aztecas. Após a guerra, Hernán Cortés queria terminar a guerra e falar: não, tem que pegar todos. Eu acho que temos que fazer a mesmíssima coisa. Temos que investigar sobretudo, as empresas de mídia brasileira, que durante 16 anos, claro, a existência do Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo, como o próprio Lula, precisava do segredo para poder crescer em paz. Lula disse textualmente: no Foro de São Paulo nós nos reunimos, eu, o Chaves e mais não sei quem, para conversar de modo que ninguém soubesse do que estava falando. Então é evidente que é uma organização que se recobriu do segredo para poder crescer em paz e conhecer sua própria existência quando já estava forte o suficiente para se transformar numa ameaça para o continente inteiro. As empresas brasileiras de comunicação são diretamente cúmplices, não só por omissão, mas sabiam o que estavam fazendo, agiram propositadamente. Por quê? Porque a profissão jornalística no Brasil foi 100% dominada pelos comunistas já desde a década de 60. Ainda dentro do próprio governo militar, eles já dominavam toda a mídia e as universidades. De modo que nós tínhamos uma ditadura militar em volta e uma pequena ditadura no microfone da mídia implantada pelos comunistas. E esta ditadura era muito mais severa do que a ditadura militar. Inclusive, a nossa ditadura midiática colaborou com o genocídio em Cuba e agora com o genocídio na Venezuela. Nós temos que investigar tudo que vem à tona. A tal da Comissão da Verdade foi a maior farsa legislativa aqui da história brasileira. Investigaram só assim. Por isso, por definição, são vítimas. Eles nunca fizeram mal a ninguém. É uma coisa tão absurda que deveria ser preciso nem mesmo discutir. Mas há algo também que eu quero dizer, embora esse acontecimento, esse presente acontecimento, seja de envergadura latino-americana, há algo que eu quero dizer, especialmente aos brasileiros que estão aí presentes, e sobretudo aos políticos brasileiros que fizeram carreira e subiram rapidamente, levados pela onda do Bolsonaro. Eles chegaram nesse assunto recentemente. Alguns faz 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas eu comecei 30 anos atrás, comemorando 30 anos, luta anticomunista. Agora, comecei em 1989, com uma conferência na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista. Eu já anunciava praticamente todos os grandes dramas que o Brasil ia viver nos próximos 30 anos. Estava tudo tão evidente naquela época. E, no entanto, eu comecei apenas a formar uma intelectualidade a partir de 2009, quando comecei o curso online de filosofia. Ou seja, nós estamos chegando a 10 anos dessa formação. Isso quer dizer que o trabalho de formação de uma intelectualidade conservadora não foi terminado. Mas antes que terminasse, já surgiram... Eu não estou conseguindo ouvir você. Por que eu não estou conseguindo? Não estou conseguindo me ouvir? Estamos.
É que às vezes dá uma picotada, professor. Então eu estava pedindo para a Roxane para falar só um pouquinho mais devagar, talvez um pouquinho mais perto do microfone também. Mas se compreende. É que às vezes dá uma picotada, mas está vindo a mensagem sim. Muito bem. Então eu estava dizendo que eu estou nesta luta faz 30 anos. Não estou há 4 ou 5 ou 10, como a maioria dos políticos que subiram, alcançaram vitórias extraordinárias, topados pela onda Bolsonaro, e devem a sua eleição ao Bolsonaro, não a si mesmo. Não pode esquecer jamais isso aí. O ídolo nacional, o líder nacional é Bolsonaro, não qualquer desses políticos. Nada tenho contra eles. São pessoas pessoais, são legítimas, e eu não sou moralista de condená-los. Agora, o que eu condeno é o sujeito subir rápido demais sem estar preparado. Então, preste atenção, o tamanho do inimigo que você vai enfrentar é um negócio de tamanho mundial, de escala mundial. O pessoal não tem... Eu estudo isso há 50 anos, gente. Você não tem ideia do que é um negócio chamado KGB, o que é o Serviço de Inteligência Chinês. Você não tem ideia disso. Você não tem ideia da magnitude dos intelectuais que dirigem essa coisa. Esse pessoal é capaz de fazer picadinho de qualquer partido conservador latino-americano em 10 minutos. Eu vou dizer um modo simples. Por exemplo, que recomeçar as negociações com a China, negociações mais equitativas. O que vai conduzir isso é o presidente Bolsonaro e ninguém mais. O que a China faz? Manda um convite para cada deputadinho. Vem aqui discutir o problema comercial conosco. Então, num instante, uma porcaria de um conjunto de passagens aéreas dissolve a unidade do movimento, isola cada um para ter conversação em particular com ele. E os idiotas caem nessa armadilha. Isso o que é? Falta de preparo. Não estudaram o assunto tempo suficiente. Alguns não estudaram nada. Eles acham que se você sabe discutir com o da universidade, você já ganhou. Vocês não têm ideia de onde vocês estão se metendo. A coisa é muito grande. Vocês têm que ser humildes, vocês têm que se aliar, se juntar com todo o presidente Bolsonaro e não permitir que nada os divide. Vocês vão ter que sacrificar suas ambições. Todos vão ter que fazer isso. Um dos motivos do sucesso do Partido Comunista foi que o partido sempre foi absolutamente intolerante, radicalmente intolerante com carreiristas. Você vê que líderes isolados que tentam mudar o Partido Comunista para subir na vida, como o seu Ciro Gomes, por exemplo, sempre se dão mal. O partido os usa e joga fora. O partido não aceita isso. E isso nós temos que aprender com os comunistas. Carreirismo, não. Não porque seja moralmente errado, mas porque é suicida. Agora nós temos unidade ou a morte. Assim como na independência brasileira foi independência ou morte. Agora é unidade ou morte. A unidade chama-se Jair Bolsonaro. Nem tem outro nome. Não se chama Olavo de Carvalho, não se chama Zé Mané, não se chama ninguém. É Jair Bolsonaro. Então, fica este apelo. Né? Exatamente isso e somente isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos.